Endrick na Roma? Meus amigos, nos últimos dias tem circulado uma movimentação muito interessante que a gente pode acabar analisando e vai analisar nesse vídeo aqui. Uma possível transferência, seja definitiva ou até mesmo por empréstimo com opção de compra para Roma, por parte do nosso Bililo Endrick. É claro que esse é o primeiro vídeo de análise tática no sentido de jogadores. Aqui a gente já traz análise táticas dos outros clubes de futebol, às vezes faz um joguinho ou outro aqui fazendo a análise pós-jogo das partidas, mas muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais um episódio agora de transferências, agora de análise tática. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Felipe, dono desse humilde canal. Já peço de antemão para vocês se inscreverem no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo com todo mundo. Cara, vocês me ajudam demais se vocês puderem compartilhar esse vídeo com geral. Se por acaso tiver o botãozinho aqui de hypar aqui embaixo, cara, hype esse vídeo, me ajuda também bastante enquanto passa ali o ônibus aqui. Eu estou gravando de manhã, mas enfim, eu tô tendo uma maratona de vídeos aqui para gravar nesta terça-feira. Esse vídeo vai ser postado obviamente na terça mesmo, mas é só pra gente poder entender e fazer uma análise tática interessante do que é e do que pode ser e do que o Endrick precisa ser também como jogador, se caso ele for para Roma. É claro que é uma projeção dele indo para o time romano. Então eu preciso, partir do pressuposto que ele aceitou as condições de que ele não vá para o Real Madrid, não fique no Real Madrid. Ele tem a contratação do Carlo Espi, se não me engano é Espi, se eu não me engano, ou Espi ou Espi, enfim. Foi contratado por cerca de 25 milhões do Levante. Foi uma contratação relâmpago, ainda mais porque o Gonçalo Garcia foi vendido para o Fulham. É um jogador bastante importante, por mais que o Endrick tenha evoluído muito nesses últimos 6 meses, até por conta dos 6 meses no Lyon. Ele conseguiu mostrar um potencial muito maior do que vinha apresentando no Real Madrid, e também uma evolução muito nítida do que também apresentou no próprio Palmeiras. Então é um jogador que está em franca evolução, e eu acho importante, principalmente já deixando a minha opinião aqui de começo, até porque ela não é tão importante, é importante a gente saber como o Endrick vai funcionar nessa equipe da Roma. É colocar que o Endrick, eu acho que precisa de espaço. O Endrick precisa descer degraizinhos e entender a sua posição de carreira, ainda mais durante o período que foi a Copa do Mundo dele, período catastrófico de certa forma. Ele teve lances aqui que a gente vai inclusive comentar como ele pode melhorar esse jogo dele sem bola, esse jogo defensivo dele que é ruim, é péssimo inclusive, não ajudou em muita coisa a seleção brasileira, não vem ajudando o Real Madrid. Não à toa, eu já tinha comentado, por exemplo, no Resenha, que eu participo do Resenha 360 no canal da Rádio Web Sports, eu já tinha comentado que era um jogador que era muito pouco participativo no sentido defensivo e também com bola, principalmente no setor defensivo. Ele volta muito pouco para marcar. É um atacante que, por exemplo, nos jogos contra o Panamá e agora contra a Noruega, não conseguiu entregar contra aquilo que se esperava de um atacante mais completo. É claro que ele está em evolução, ele é muito jovem, mas ao mesmo tempo você está num ambiente de Copa do Mundo, você precisa dos melhores jogadores, você precisa que esses caras estejam prontos ou minimamente preparados para certas situações. E aí a gente entende porque os técnicos não colocam ele em campo por ele ser um jogador muito volátil, é um jogador não muito controlável dentro de campo. Isso acaba sendo um problema, mas a gente vai vir pro campinho pra gente analisar aqui pra vocês, pra gente dar um entendimento, um parâmetrozinho. Então vamos nessa. É claro, eu acabei esquecendo, eu acabei comentando um pouco mais. Tem as nossas redes sociais aqui também, aqui na descrição. Tem os próprios vídeos shorts que vocês podem gostar bastante. Também tem as outras redes sociais como Instagram, o próprio blog do FM e também o TikTok, vai estar tudo aqui na descrição. E vamos nessa, vamos pro campinho, vamos fazer essa análise tática. Bom, então vamos nessa, vamos comentar um pouco mais sobre o Endrick. É claro que eu trouxe aqui para vocês, como vocês podem observar, as estatísticas dele na SofaScore. Eu, inclusive, não estou sendo patrocinado, até porque eu também trouxe o próprio Flash Score aqui pra gente comentar alguns números gerais aqui também. Trouxe também a última partida da Roma pra gente ver mais ou menos o encaixe, como pode ser feito nesse time do Gasperini. É claro que a gente também pode entender um pouco mais como joga a própria Roma do Gasperini. Ao mesmo tempo também, ignore esse Canadá 2026 titular, esse aqui é por causa do vídeo de análise tática do Canadá. Então acabou meio que fixando ali, isso acabou meio que
só ficando ali, mas ignore aqui, já tá a Roma 2026, eu trouxe a própria Roma aqui. É claro que eu coloquei o Endrick aqui pra gente entender um pouco da participação, do que ele pode fazer nesse jogo, a gente já vai comentar. Mas antes eu acho muito interessante a gente comentar sobre um pouco como que funciona o Endrick, né? O Endrick é um jogador que tá em franca evolução, o Endrick é um jogador que tá evoluindo no seu último jogo de amistoso. Já mostrou indícios do que ele pode fazer, do que ele pode entender, principalmente nesse jogo com bola, também sem bola, mas ao mesmo tempo eu acho interessante a gente entender como que o Endrick ele está em franca evolução, mas ao mesmo tempo também é entender que, eu trouxe os números aqui, é entender que participações do jogo dele não pode ser apenas no jogo ofensivo. Eu acho que uma coisa que a galera costuma não conseguir entender muito bem é que os atacantes hoje em dia, o futebol hoje em dia, é como eu sempre tento trazer nas minhas análises, ele é muito dinâmico, ele é muito complexo, ele precisa com que os jogadores precisam entender as suas posições, não só ofensivas, mas também trazer esse jogo defensivo, trazer esse jogo com bola, principalmente se precisar voltar para ajudar na marcação, não ser só aquele pivôzão para fazer a atração dos jogadores que entra em profundidades e consegue principalmente atrair os espaços e consegue criar esse espaço, mas também ser um jogador que retém a bola, que consegue trabalhar um pouco mais nesse setor um pouco mais fora da área, né, do setor mais ofensivo dele, ele sai desse setor para voltar um pouco mais para o meio de campo para poder ajudar na construção de jogadas. É um jogador que precisa entender que nos anos 90, né, tem muitos jogadores que se inspiram nos anos 90, o Endrick às vezes fala algumas, enfim, eu não vou falar que falam besteiras, mas ele é muito bem assessorado, às vezes muito mal assessorado, falando coisas, por exemplo, como Bob Charlton, mas os jogadores, principalmente dessa época atual, eles têm que entender que eles não são mais o Romário, né? Um jogo que é um jogo mais lento, que é um jogo um pouco menos calibrado, era um jogo muito técnico que poderia existir esse lance de magia, mas ao mesmo tempo era um jogo muito menos físico, era um jogo muito menos técnico, era um jogo que existia muito mais espaços. Hoje o futebol ele é muito mais fechado, você fica muito pouco com a bola, se não me engano tem um estudo que eu posso até trazer para vocês, eu posso estar me enganado, mas nos anos 90 até os inícios dos anos 2010, mais ou menos em 2000, você conseguia ficar com a bola mais ou menos por 10 a 15 segundos com a bola. Hoje você fica com menos de 3 segundos. Então assim, você tem muito pouco tempo de média para poder pensar em reter essa bola. Você recebe a bola, você vê o jogo e você faz o passe ou você tenta fazer um lançamento ou qualquer tipo de situação para que você fique sem a bola e que você encontre um companheiro mais próximo ou mais adiante. Então você tem um jogo muito mais dinâmico, mais veloz, você tem muito mais pernas concentradas, principalmente em setores de campo, quando a gente fala, por exemplo, desses jogos blocados. A gente já vai trazer essa análise desse jogo do Cardiff contra a Roma, que a Roma foi goleada, mas independente da goleada, mas entender como que o jogo é muito dinâmico, principalmente nesses setores de blocos, né? Você tem, por exemplo, um bloco que atua nessa faixa etária de campo, nessa faixa etária de campo e nessa faixa etária de campo. Você tem 3 faixas de campo, a faixa central, a faixa da direita e a faixa da esquerda. Você tem esses jogos acabam sendo concentrando muito jogadores em uma faixa específica, então você tem muito pouco espaço e você tem que fazer essa geração de espaço. Você tem que participar desse jogo sem bola. Eu acho que o Endrick, por exemplo, ele é um jogador que, antes do Lyon, ele era um jogador que participava muito desse setor ofensivo, participava desse jogo ofensivo. A gente olha, por exemplo, aqui nas questões antes do Lyon, ele era um jogador que tem, por exemplo, aqui em gols, ele tem 7 gols nessa temporada, na primeira temporada dele como Real Madrid. Eu não vou pegar as estatísticas como o Palmeiras, eu vou pegar principalmente estatísticas como o Real Madrid, pra gente ver a evolução dele no período europeu, só pra gente ter um entendimento. Porque no Palmeiras, ele tem um crescimento gradual, ele tem um crescimento muito bom, principalmente no ano de 2023, onde ele é decisivo no Campeonato Brasileiro, é um dos principais jogadores do Campeonato Brasileiro, mas ao mesmo tempo é preciso entender o contexto que estava sendo muito favorável para ele no Palmeiras, a boa fase que a equipe acabou engrenando na segunda parte da temporada, enfim. É importante entender os contextos e desafios que ele encontra no cenário europeu, porque se a gente trazer o cenário brasileiro, é muito diferente. O futebol ele é muito mais de baixo nível, de certa forma, do que, por exemplo, é a La Liga, por mais que a La Liga, como um todo, não seja um futebol uau, de certa forma, mas ao mesmo tempo é um futebol melhor do que o futebol da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Então, trazendo, por exemplo, lances de finalização, ele vai muito bem. É claro que aqui são lances totais, e vai lhe passando moto aqui no fundo. Você tem, por exemplo,
em finalizações, ele tem uma média de finalizações muito boa. Ele tem uma média de finalização de 24, por exemplo, na La Liga e 19 na Copa do Rei. 19 não à toa, ele fez 5 gols. Ele tem uma média muito alta de jogo, principalmente quando a gente olha para 90 minutos, uma média de 4,8 finalizações, 5,3 na própria La Liga, que é um pouco menos, de certa forma, mas ao mesmo tempo muito participativo desse jogo, principalmente nesse último setor de faixa, para poder fazer uma finalização melhor, para poder fazer esse jogo de encontro com o goleiro, nesse cara a cara, nesse duelo 1 contra 1 no goleiro, ele consegue se encontrar muito bem, né? Encontrar os espaços, mas ao mesmo tempo não conseguiu fazer tantos gols, né? Não à toa, por exemplo, ele só tem 1 gol na La Liga, né? Mas ao mesmo tempo ele consegue se desvincular dos defensores e vai ele carregando a página de novo, ele consegue se desvincular dos defensores para poder se encontrar muito bem sozinho para poder criar uma chance, ao mesmo tempo que na segunda temporada dele, e aí a gente tem, por exemplo, no jogo coletivo, antes de falar da segunda temporada dele, ele participa pouco do jogo coletivo, e aí é um problema que ele se encontra como jogador, e a gente já vai entrando principalmente nessas questões fora do setor de ataque, porque ele é um jogador muito iluminado, né? Como a gente acabou de falar da questão de, por exemplo, os jogadores têm que parar de achar que são Romários e treinar apenas finalização. O jogo coletivo do Endrick, ele é muito pobre, ele tem muitas carências, principalmente, né? Quando a gente olha, por exemplo, 0,9, principalmente em passes decisivos, ele não é um atacante que acaba descendo muito, ele é um atacante que fica muito postado para tentar se encontrar atrás dos defensores para partir no contra-ataque 1 contra 1, ele é um jogador que participa muito pouco no sistema defensivo, a gente já vai falar aqui no sistema defensivo, mas nesse jogo coletivo ele participa muito pouco de passes, né? Você vê, por exemplo, aqui em grandes chances criadas na Liga 0,2 e 1, aqui 1, beleza, que ele tem pelo menos uma chance por jogo, acho bastante interessante, mas ao mesmo tempo, tirando a Copa do Rei, que você tem essa questão de mata-mata, e aí eu acho que é onde que ele brilha mesmo, é claro que na Copa do Mundo acabou não ajudando, e também na própria Ligue 1 e na Europa League, você tem cenários onde ele não conseguiu ter uma média de crescimento muito interessante nesse jogo coletivo, né? É um Endrick que precisa participar muito mais desse jogo com bola, precisa participar, voltar para marcar, precisa voltar principalmente para participar desse jogo de composição, né? E a gente vê, por exemplo, na questão do passe, né? Ele acabou crescendo muito no Lyon, né? O Lyon ele tem médias muito boas, mas ao mesmo tempo você precisa entender quando o Paulo Fonseca fala para ele que o jogo coletivo do Endrick ele é muito pobre, e de fato ele deixa muitas vezes na mão. Quando você vê, por exemplo, em não assistências, porque ele não necessariamente precisa definir nas assistências, mas esse jogo de grandes chances criadas, ele cria muito pouco. Né? Ele acaba criando muito pouco. É claro que, por exemplo, em passes decisivos ele conseguiu crescer muito mais. Foi muito importante para o Lyon poder ter as suas arrancadas, poder se classificar para a própria Champions League, voltar para a Champions League em dribles certos, conseguiu ter uma média bastante interessante, né, de 2,7, principalmente também 1,1 na Europa League. Foi um jogador bastante interessante nesse jogo. Na Ligue 1, é claro que um degrau um pouco menor, mas ao mesmo tempo precisa entender que é um jogador que está em crescimento, e acho que esse degrau de Ligue 1 foi bastante interessante para o crescimento e crescimento de evolução dele, para poder até retornar para a seleção brasileira e ser um jogador útil, mas que acabou se complicando, né, quando a gente precisava, e acabou se queimando um pouco com a torcida, acabou se queimando também com o próprio Real Madrid, também com o próprio Mourinho, que acabou não gostando muito dele de certa forma, não sei se ele vai continuar. É o cenário que a gente está analisando aqui na Roma. Defendendo, aqui é um cenário um pouco mais agressivo, né, de certa forma, né, de maneiras totais. Eu vou tirar os totais e vou colocar só em 90 minutos, acho bastante interessante, né, por exemplo, nesse jogo aqui, ó, de desarmes, ele participa bastante, tem um desarme, de certa forma, mas ele não conseguiu participar tanto na questão, por exemplo, de driblando, né, ele não conseguiu reter muito essa bola, e aí vem um pouco dessa composição defensiva dele, que é muito frágil, precisa ser um atacante mais completo, precisa ser um atacante que precisa reter essa bola, precisa evitar esses dribles, porque muitas vezes quando os defensores ou meio-campistas vão partir num contra ele, consegue se desvincular dele muito fácil. Ele acaba sendo um jogador -1 em campo. Essa que é o grande questão, o grande X da questão aqui quando a gente analisa o Endrick. Ele é um jogador muito importante no sistema ofensivo, consegue ser bastante decisivo, tem essa aura decisiva, né, de certa forma. Quando a gente olha, por exemplo, para os números dele, né, no Lyon ele tem, principalmente na Liga, tem 16 jogos, 5 gols, 7 assistências, ele é muito decisivo, ele foi decisivo, mas ao mesmo tempo no jogo defensivo dele, no jogo sem bola dele, cara, deixa muito a desejar, principalmente quando a gente olha, por exemplo, para jogos como,
nos jogos contra, por exemplo, o Celta de Vigo, tirando o gol aqui, você tem um jogo muito pobre dele, principalmente quando necessita-se que, principalmente jogar em casa, fazer com que ele tenha essa participação. Eu lembro desse jogo contra o Celta de Vigo, o Lyon e Celta de Vigo, que o Celta acabou classificando nas oitavas de final, cara. É um jogo muito pobre do Endrick, ele sai aos 67 minutos, ele não consegue ajudar muito o time, ele joga muito por essa faixa do lado direito, né? Ele não é um atacante que fica muito centralizado, por mais que o esquema tático de 5-3-2 do Paulo Fonseca esteja colocado para uma participação um pouco mais centralizada, aqui ele acabou jogando muito por esse lado direito de campo, né? Porque você via muito essa participação, por exemplo, do Nart e do Tolisso, podendo subir um pouco mais para acompanhar o Arenchuk, o próprio Abner fazendo o corredor e o Kango também. Então você tinha jogadores que auxiliavam o Endrick podia voltar um pouco mais para o lado, ao mesmo tempo que podia encontrar nessas entrelinhas entre o próprio Marcos Alonso e o Carreira, né? Ele passava muito por entre os jogadores e fazia esse movimento, né, de poder passar por dentro e poder se encontrar cara a cara com o Radu, mas acabou não acontecendo muito porque no jogo para voltar, né, para se defender, ele acaba ficando sendo -1 e acaba complicando muito a vida dos seus companheiros, porque acaba sendo 10, ou seja, 9, né, 9 jogadores de linha, tirando o goleiro, contra 10. Acaba sendo um jogo muito difícil, principalmente até no contexto, né? Você tem o Niakate e o Tagliafico sendo expulsos, então acaba complicando muito mais a vida do Lyon, que acabou sendo eliminado contra o Celta de Vigo. Mas é um Endrick que, de certa forma, por mais que no Lyon e também no próprio Real Madrid, não consegue participar desse jogo defensivo e precisa treinar isso. Esse acho que é o ponto principal do vídeo. E aí a gente entra no sistema de como joga a Roma do Gasperini, joga nesse esquema de árvore de Natal, que eu tenho falado muito nas transmissões da RWE, nesse 3-4-1-2, que é 3 na base, 4 aumentando, vai diminuindo, mas é claro que aqui seria 2-1, né, para diminuir até a ponta, mas aqui 1-2, então seria uma árvore meio desmontada. De certa forma, você tem uma participação muito grande dos laterais, dos alas, né? O próprio Wesley, que é um lateral direito, foi muito bem colocado como ala esquerda, principalmente para poder atacar esses corredores, mas também ser um forte defensivo também. A gente olha, por exemplo, como a Roma... É claro que o resultado aqui não ajuda muito, as estatísticas aqui da Roma acabou sendo muita posse de bola, é um time que cria muito, né? Quando, por exemplo, a gente olha a Roma não é um time que finaliza muito de fora da área, até tem algumas finalizações, mas prefere ter esse jogo muito bem trabalhado, principalmente com o próprio Wesley fazendo essa passagem do corredor, podendo ser um jogador que auxilia principalmente desse lado de campo para dar mais profundidade, né? E quando a gente olha, por exemplo, agora no esquema tático, atacando, o Endrick vai ser uma peça muito importante. Eu coloquei ele, cara, no lugar do... Cadê? No lugar do Santiago Castro. Pra gente dar um entendimento aqui que ele pode fazer, eu vou até trocar de posição, porque ele normalmente atua desse lado de campo, então só pra gente colocar, por exemplo, de bala aqui também. Atacando, você vê, por exemplo, uma equipe que coloca 5 no ataque, né? Você tem um time do Gasperini que é muito volátil, muito móvel, o Endrick não é um jogador que precisa ficar necessariamente parado aqui dentro de campo, ele é um jogador que pode acabar ajudando, principalmente até para evoluir o seu próprio futebol, descer um pouco mais para participar desse jogo com bola, aqui com o Solé e o Dybala, e aí você tem, por exemplo, uma própria linha de 5 ajudando na marcação com o Wesley, podendo fazer essa infiltração, e o Renate subindo um pouco menos, até porque o Endrick acaba ficando um pouco mais espetado, principalmente para encontrar esse jogo, né? Esse jogo acaba sendo no rebote, né? Porque o Endrick também tem uma taxa muito ruim, de certa forma, de ganhos de primeira bola pelo alto. Então, por exemplo, você precisa de um Renate aqui para poder acompanhar o Endrick e poder auxiliá-lo também muito bem. Mas é claro, o Endrick pode fazer essa função se infiltrando por dentro, até porque ele faz essa posição, né? Ele sai dessa ponta para atacar por dentro. Então você tem um Renate que pode fazer uma aproximação e fazer uma linha de 5 muitas das vezes aqui, com o Solé quase sendo que um falso 9 de certa forma, fazendo esse meio armador aqui por fora para poder auxiliar essa linha de 5 no ataque, com o Cristante ficando um pouco mais, o Bá subindo para ajudar nesse rebote, possivelmente, para poder segurar essa bola um pouco mais à frente. Mas defendendo-se também, você tem, por exemplo, uma equipe do Gasperini que se defende numa linha de 5, né, com o próprio Hermoso fechando um pouco mais, o Indico, o Mancini. Aqui o Svila eu vou deixar... o Svila não dá para mexer aqui. Você tem, por exemplo, uma linha de 5, principalmente fechando-se aqui pelo lado de campo. O Wesley fecha-se um pouco mais também com o Renate. Ao mesmo tempo, você tem um Baio, um Cristante e um Solé defendendo-se um pouco mais. E um Endrick que pode auxiliar muito nessa faixa, nessa primeira linha de combate. Se não for um jogo direto, né, uma transição direta,
Ele pode auxiliar principalmente nesse jogo para combater os zagueiros aqui, né? Uma coisa que ele faz muito pouco, né? A bola acaba passando muito por ele. Imagina isso aqui, imagina que aqui é um defensor da, sei lá, da Atalanta, né, para pegar um ex-time do Gasperini. Se a bola acaba saindo aqui no confronto contra o Endrick, acaba sendo que ele acaba sendo um jogador menos um, principalmente na média que ele tem durante a carreira. Ele não é um atacante que combate muito essa primeira linha. Ele é um atacante que fica muito parado, não muito parado, né, mas de certa forma ele não é muito a dele poder combater. Eu acho que ele podia crescer muito nesse sentido. E aí você tem um combate menos um e você deixa 9 jogadores contra 10 aqui, né? Você tem uma criação muito mais, você deixa o Endrick sozinho e o Endrick acaba criando, deixando muito espaço para poder ser criado esse lance, seja por um lado ou seja também por outro. Né? Então você acaba deixando muito espaço para essa criação contra o seu time. Então o Endrick pode acabar crescendo muito nesse jogo, né? Nesse jogo defensivo. E é muito importante pro Endrick. Acho que é um time que ele vai crescer bastante, é um time que tem potencial se por acaso ele for contratado, é um jogador bastante importante no seu quesito de evolução. A gente viu, por exemplo, né, eu acabei comentando antes aqui no vídeo, é um jogador que depende muito desses milagres, de certa forma, né? É um jogador muito decisivo, um jogador que em Copas, pelo menos em mata-mata, tirando a Copa do Mundo, em mata-mata conseguiu ser muito decisivo, principalmente na Copa do Rei, mas ao mesmo tempo ele é um jogador que precisa crescer muito nesse sistema defensivo. Eu acho que o Gasperini, por ter muito essa questão desse sistema muito volátil, o Endrick não é um jogador que vai ficar muito parado, é um jogador que pode fazer troca de posições com o Solé, por exemplo, às vezes fazer um esquema de 3 aqui, às vezes você tem até mesmo uma descida do próprio Wesley, o próprio Wesley subindo um pouco mais, né? E você tem, por exemplo, uma própria linha de 3 aqui para subir fazendo um 4-3-3, um 4-3-3, mas é um Wesley que não faz um meio de campo aqui, ele fica muito aberto, então é quase um jogador meio para auxiliar, né, principalmente o Dybala pode acabar descendo um pouco mais, até mesmo fazer com que o Solé fique um pouco mais à frente junto com o Endrick, enfim, tem várias posições que a Roma do Gasperini pode acabar colocando o Endrick dentro de campo. Acho interessante, acho um time que pode acabar potencializando ele. É um campeonato italiano que está em reformulação, de certa forma, né? Um campeonato italiano que está em baixa, então ele pode chegar num contexto da Roma que está disputando o título. Acho que é um time que não tem as peças ideais para título, mas ao mesmo tempo se encaixar, por exemplo, acho que dá para disputar. É uma Roma que dá para disputar, uma Roma que consegue ser competitiva. É claro que a Inter de Milão, Napoli e Juventus se apresentam muito mais competitivos e têm peças muito melhores do que a Roma, mas é o Gasperini. O Gasperini já mostrou muito bons trabalhos na Itália, já mostrou muito bons trabalhos com a Atalanta, né, o seu último bom trabalho. Então, eu acho que tem tudo para poder ter uma evolução muito grande. É um contexto de campeonato, não só de um campeonato italiano, mas um contexto de Roma, onde ele vai ser muito abraçado, se por acaso ele for muito bem, mas se por acaso ele for muito mal, ele também vai ser muito odiado. É um time muito pulsivo, um time muito fanático, tem muito esse romance por parte dos torcedores da Roma, uma coisa que não tem tanto do lado do Real Madrid, porque é um time muito mais internacional, então acaba sendo um time que tem muitos visitantes do lado do mundo, né? A Roma não necessariamente tem tanto isso, né? Você não tem tanto exploração no mercado asiático, mercado africano, mercado sul-americano, então você tem muito uma concentração de torcedores italianos, né? Torcedores da Roma mesmo, você não tem muitos visitantes de outros países, então você não tem essa torcida internacional, então você tem esse apego, esse carinho, né? O próprio estádio da Roma, né? O próprio Coliseu da Roma acaba ajudando muito isso, né? Essa pulsação. Então acho que o Endrick tem muito potencial para crescer. Mas diga nos comentários o que você acha, principalmente, né, do Endrick. Acho bastante interessante, acho que é um jogador que tem muito potencial para evoluir. Diga nos comentários, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com todo mundo e até a próxima. Valeu!